Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast da Clínica Longevita. Eu me chamo Bruno, sou médico e o host desse podcast. O tema de hoje será sobre vacinação para idosos. E quem nos ajudará sobre esse tema será a doutora Tânia Petralha, médica com anos de experiência no campo de vacinação e representante de sociedades médicas. É um prazer estar com você hoje aí. O prazer é meu, Bruno. Eu só tenho a agradecer o convite para difundir um pouco essa prática da vacinação, que, aliás, não é só para idosos, né? Para todas as faixas etárias. Perfeito. Mas a gente hoje vai falar um pouquinho mais sobre os idosos. Isso. E uma coisa muito importante que vocês talvez tenham percebido pelo sobrenome, mas ela é minha mãe, tá? É um pequeno detalhe da história. É isso aí. Então, gente, por que a gente deve falar sobre vacinação nos idosos, principalmente sobre os idosos? Muitas vezes, quando os pacientes vêm aqui na Clínica Longevita, eles vêm com o objetivo de buscar um envelhecimento bem-sucedido. Não necessariamente com essa frase, mas eles buscam sempre um bem-estar para que envelheça bem. Então, de uma forma didática, eu brinco que para que haja o envelhecimento bem-sucedido, é importante a gente seguir 3 pilares. Quais são esses 3 pilares? Propósito de vida, interação social e um bom estilo de vida. Dentro desse estilo de vida, uma das coisas é a prevenção de doenças. Então, a gente pode fazer isso de diversas formas, seja melhorando nossa alimentação, praticando atividade física, mas também usando as vacinas. Então, vamos lá. Tânia, vamos falar sobre vacinação. De uma forma geral, assim, existem diretrizes, existem calendários, e aqui comigo eu tenho um guia de vacinação. Esse aqui, feito pela Sociedade Brasileira de Imunização, junto com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. A partir desse guia, a SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunização, criou um calendário de vacinação. Além dele, a gente também tem o calendário de vacinação do Ministério da Saúde. Então, esses vão ser alguns temas que a gente vai estar conversando aqui, né, durante esse podcast. Mas, Tânia, me fala, vacinação, antes de falar sobre o calendário, o que a gente pode conversar sobre vacinação? Bom, então vamos tocar alguns pontos importantes. Na sua fala, você falou em viver bem e pontuou a vacinação como um desses aspectos. E aí eu vou puxar para o lado da criança. A criança, hoje em dia, a mortalidade infantil no Brasil caiu muito, como em vários países. E uma das implicações para essa queda da mortalidade infantil, além de saneamento, além do aleitamento materno, tudo que todo mundo conhece, mas a vacinação, controlando doenças que matavam as crianças. Então, o sucesso da vacinação é o controle de doenças. Então, quando você vacina, você promove saúde. E se você promove saúde, você promove a longevidade. Então, isso aí é uma coisa assim fundamental. Você vacina para prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida do idoso. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, isso não é só válido para idosos, é válido para qualquer faixa etária. Você imagina uma pessoa, um adulto que está numa idade produtiva, adoece por uma doença imunoprevenível, então perde horas de trabalho, olha quanta coisa envolvida nisso. O próprio idoso, ele fica restrito ao leito e também, muitas das vezes, perde assim, qualidade de vida. E tem uma questão mais importante em relação à vacinação, sabe o que é? É que quando você tem uma doença de base, você, por exemplo, adquire uma gripe, a influenza, desestabiliza essa doença de base, e aí o idoso leva à internação. Então, é prevenir doenças e também prevenir que doenças pré-existentes sejam desestabilizadas. Aí agora só um adendo. A Sociedade Brasileira de Imunizações, ela tem esses calendários há muitos anos. Então, a SBIM, ela tem calendários para todas as faixas etárias. E agora, de uns anos para cá, as sociedades médicas estão fazendo parcerias com as minhas, vem lançando esses guias. Então, tem vários guias, isso aí é uma boa referência
A gente sabe que tem a vacinação oferecida pelo governo gratuitamente, mas que também pode ser complementada na clínica privada, e aí a sua referência, a SBIM, realmente é a referência para vacinação complementar. Perfeito. Gente, então, acho que assim, uma outra coisa legal da gente estar falando, principalmente entrando agora já um pouco na parte do idoso, e antes da gente falar sobre cada vacina que contemplam esses calendários, é a gente poder conversar um pouco sobre uma coisa que a gente chama de aproveitamento, não é isso? Por exemplo, o idoso ele entra, né, tem a campanha da influenza, a campanha da gripe, que por sinal está chegando, né? Já está, né? Já. Então, e aí o idoso ele chegou no postinho para receber a vacina. E aí? Ele pode fazer alguma vacina a mais? Como é que é essa história? Você abordou um ponto super importante, porque a vacina gratuita nos postos de saúde, o Ministério oferece vacina de hepatite B, que é uma vacina que é oferecida para todas as faixas etárias e muitos não são vacinados. Então o idoso vai para a campanha da gripe, da influenza, chega lá, é só influenza. Isso aí tem um erro da própria instituição, que como é campanha, às vezes não tem nem tempo para abordar outras vacinas com o idoso. Então é muito comum você pegar, eu não sei se essa é a sua realidade, mas eu trabalho no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, quando a gente pega um idoso, vem cheios de carimbinhos, naqueles papeizinhos carimbados, tudo influenza. Quando você vai procurar vacina a dupla, né, difteria e tétano, e mais hepatite B não tem. Então, eu acho que quando o idoso for vacinar para influenza, aproveita e pede para avaliar a caderneta de vacinação, ver o que ele pode fazer a mais para ficar com uma vacinação mais completa. Isso é o mínimo, que é Perfeito, o público. Perfeito. E aí, bom, então assim, vamos começar então com a caderneta que o Ministério da Saúde, né, orienta. E aí vamos usar como referência, então, aquele idoso que está indo receber a vacina da influenza. Então, quais outras vacinas ele poderia, na rede pública, estar recebendo? Quais seriam essas vacinas? Bom, é a dupla, como eu falei, que é difteria e tétano, a influenza, hepatite B. Agora, também tem aquele idoso que é um profissional ativo, um profissional da saúde. E aí vale lembrar que ele tem direito à tríplice acelular. Ao invés de receber a dupla, ele recebe a tríplice acelular, que previne também a coqueluche. Então, tem que lembrar assim, qual é a profissão dessa pessoa. Ele é um profissional de saúde, ele está em atividade, ele pode levar risco de pertusses para a classe que ele atende. Então, isso é oferecido também pelo Ministério, muito pouco aproveitado. Que é a DTPA, não é isso? A DTPA, a tríplice acelular do adulto. Aí só para o pessoal, às vezes, tentar associar, é aquela vacina da gestante, tá? Que a gestante toma. Então, é só para vocês saberem que é a mesma, é a DTPA. Então, o governo oferece para gestantes e também para os profissionais de saúde. A gestante é mais conhecido, né? Pouca gente sabe que também o profissional de saúde... O profissional de saúde acaba não aproveitando, exatamente. Bom, e aí a gente tem, então, a hepatite... Então, assim, só para a gente poder pontuar, tem a hepatite B, não é isso? A gente tem a própria influenza, né? A tríplice bacteriana, que é a DTPA, ou a DT, né, que é a difteria e tétano, que é a dupla, que é a famosa vacina antitetânica, que na verdade é a dupla, né, a DT. Bom, essas são aquelas, assim, digamos assim, as básicas, tá? Pelo menos isso é eu que descrevo dessa forma, são as básicas. Agora, existem outras que você até consegue pelo SUS, né, digamos assim, pelo Ministério da Saúde, que estão dentro do calendário do Ministério da Saúde, mas não necessariamente para qualquer idoso, tá? Que é uma das vacinas da pneumonia, não é isso? Isso. E que é a pneumo 23. Pneumocócica 23. Sim, na verdade é o seguinte, a pneumo 23, ela pode ser oferecida
para idoso, mas não para qualquer idoso. Aquele idoso acamado que está em instituição, ele tem esse direito. Todos os que estão institucionalizados é liberado pelo posto de saúde. Só uma coisa assim, só para a gente poder contextualizar. O idoso é a partir de quantos anos? Aqui no Brasil, 60 anos. 60 anos, então. Então, se você tem acima de 60 anos, é de você que a gente está falando. Tá? Só para pelo menos ficar uma coisa mais... para a pessoa poder se identificar. Porque às vezes tem essa confusão, mas é 65, é 60... Não, na vacinação a gente trabalha acima de 60 anos. Perfeito. Mas então, vamos lá, pode continuar então. Bom, tem isso e também tem outra questão. O Ministério tem esses centros de referência, que eu falei que eu trabalho, um deles aqui no Rio, o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, que são centros especializados nessa vacinação de pacientes que têm doenças crônicas. Então, são diabéticos, problemas cardíacos, problemas pulmonares, problemas do fígado, problemas renais, renal crônico, enfim. Na verdade, todas essas doenças, elas têm direito a uma vacinação especial e gratuita. A depender da doença, por exemplo, quem tem câncer, quem é transplantado de medula, transplante de órgão sólido, paciente HIV e outras doenças também, têm direito a pneumo 13 no público. Poucos sabem disso. Mas a pneumo 23 realmente é o carro-chefe do CRI para a vacinação pneumocócica. Então, a pessoa que tem diabetes, que tem cardiopatia, que tem qualquer uma dessas doenças crônicas, elas têm direito a pneumo 23. A 13 só para 8 indicações. E mais de 60 anos? Não. Mesmo quem tem menos? Mesmo sem esse limite de idade. Então, uma pessoa com 50 anos que é diabética pode ir ao CRI e se vacinar com a pneumo 23. Tá? Então, o governo oferece uma vacinação especial para doenças crônicas. Ele tem um risco aumentado para doença crônica e precisa dessa vacinação especial. Então, o problema é que a população não usufrui desses benefícios. Às vezes, por falta de informação, né? Informação que não chega ao usuário. E é importante isso. A gente está falando do idoso, mas eu não estou perdendo a oportunidade de fazer aí uma chamada para outras faixas etárias e sensibilizar um pouco a população, porque um avisa para o outro, você sabia disso? Então procurem aí na internet o que é o CRIE, Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais. Existe um CRIE em cada estado, pelo menos aqui no estado do Rio nós temos 4. 2 na capital. E mesmo fora da capital, nós estamos falando de Niterói. Uma pessoa nessa situação pode ir ao posto de saúde, com encaminhamento do médico, o posto de saúde providencia a busca desse imunobiológico e o paciente recebe lá no posto da sua residência. Então, cada município tem um fluxo para buscar esses imunobiológicos no estado e oferecer à população de uma maneira bem cômoda. Bom, então esse é o calendário vacinal do Ministério da Saúde. Agora, se a gente pensar, por exemplo, na SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunizações, ela tem um calendário também, né? E aí, nesse calendário, além dessas vacinas, ela contempla outras vacinas, não é isso? E aí, quais são essas vacinas? Existe alguma vacina que é um pouco diferente da que tem no SUS? Enfim, vamos lá. Tem sim. Vamos começar pela influenza. Na influenza, o Ministério libera a trivalente. Que é a da gripe. É a da gripe trivalente. Isso. A vacina da gripe com 3 componentes. No particular, existe uma vacina que pega 4 cepas e ela é chamada de high dose. É uma vacina que tem... vamos chamar de mais forte, mais potente. Por quê? Porque a resposta no idoso, o idoso tem um envelhecimento que não é só do corpo, não é a pele só que envelhece, tudo envelhece, inclusive o sistema imune. Então, as vacinas não funcionam tão bem nos idosos como funcionam numa pessoa na sua idade. Então, essa influenza high dose, ela é mais para essa população que tem uma resposta... menor a vacina de gripe. Isso é uma diferença. A pneumocócica, por exemplo,
o governo ele oferece muitas vacinas para várias situações, mas não oferece para tudo. E só por ser idoso, ele já tem um risco aumentado para doença pneumocócica. Então, a vacinação pneumocócica a partir de 60 anos, ela é recomendada para todos, independente de ter ou não alguma doença crônica. Então, mesmo que seja aquele idoso de 60 anos, que tem uma saúde de ferro, vamos chamar assim, e que vive como se tivesse 40 anos, mesmo assim ele tem indicação de uma vacina pneumocócica. E na clínica privada, você tem a vacina pneumocócica 13, a 15 e a 23. Isso. E o esquema ideal seria fazer uma vacina conjugada e depois a pneumo 23. Então, seria a 13 ou a 15 e mais completar com a 23. Isso. Principalmente os que têm doença crônica. Perfeito. Tem mais ainda. Isso. Na longa... Isso, a lista... pois lista. Tem mais coisa. Se eu esquecer, você eu te me dá lembro. a cola eu tô aí. com uma cola aqui, que eu tô com o guia aqui aberto. Tá, mas vamos lá, vai lá. Bom, hepatite B, que é uma vacina universal na rede pública, a SBIM também, óbvio, que recomenda. Na verdade, a SBIM recomenda tudo que o governo recomenda, melhorando a qualidade dessa oferta e ampliando as indicações, além de outras vacinas que não são contempladas. Então, por exemplo, a DTPA, a tríplice acelular, ela é recomendada para aquela pessoa idosa que tem um netinho ou que tem um bisnetinho. Então, aí você tem que tomar essa vacina também para ajudar a proteger a criança contra a coqueluche. Outra vacina super importante para a faixa etária é a vacina de herpes zoster. Esta vacina é fundamental. A partir de 50 anos, pelo menos metade dos idosos correm um risco de ter herpes zoster. E o herpes zoster, quem tem herpes zoster? Quem já teve catapora um dia na vida. Então, na verdade, é quase toda a população mesmo. Quer dizer, a população que não pegou a vacinação para catapora, né? Eu, por exemplo, tive tudo. Tive sarampo, catapora, cachumba, tive tudo. Então, bronquiolite. Então, essa vacina herpes zoster ela é muito importante. Mesmo só pela faixa etária já é indicação para tomar. E se a pessoa tiver uma doença reumatológica, se tiver qualquer doença que leve ao imunocomprometimento, ao comprometimento da imunidade, essa vacina ela é muito importante. Então, se tem uma vacina que vale a pena pagar, essa vacina é a da pneumonia de herpes zoster. Vale a pena. Perfeito. Existem algumas outras vacinas que elas estão dentro do calendário do idoso, mas que assim, existem ressalvas. Tá? E uma que eu gostaria de pontuar aqui é a da meningite. A gente, na verdade, nós esquecemos de falar da febre amarela, né? Que também é oferecida. Depois a gente pode falar da febre amarela, que é outra questão um pouquinho mais polêmica. A vacina da meningite ela é recomendada pela SBIM em situações especiais. E aí tem muito a ver com a doença de base. Dependendo da doença de base, um risco aumentado. Então, por exemplo, faz uma cirurgia abdominal, perde um baço, aí a vacina passa a ser importante. Tem uns detalhes assim de acordo com a doença de base, um imunocomprometido, um câncer, uma neoplasia. O Ministério, para câncer, não oferece essa vacina ACWY, que é de 4 sorogrupos, né? Dos 4 tipos mais prevalentes de meningococo. Mas oferece a meningo C, que é responsável por 70% das meningites no país. O governo oferece gratuitamente. E a SBIM, óbvio, que vai recomendar a mais completa, que é a ACWY. Mas isso para situações especiais, não está dentro daquele escopo da indicação absoluta. Ela vai ter indicações. Ou se a pessoa vai viajar para áreas que você tem, assim, isso é muito comum quando faz a peregrinação de Meca, as pessoas tomam a vacina, né? Então, isso aí tem indicações especiais. Febre amarela. Febre amarela. Então, vamos lá para a febre amarela. A febre amarela no idoso é um assunto mais polêmico. Só que a gente tem ampla experiência com vacinação em idosos.
oferece um risco de eventos adversos. O Ministério, ele não que proíba, contraindique absolutamente, mas tem que ter uma avaliação de um médico assistente, até porque a vacina ela é de vírus vivo atenuado e ela é contraindicada para algumas situações, né? Os imunocomprometidos não podem tomar. Então, não é uma vacina que você vai chegar no posto e vai tomar sem nenhuma orientação. Precisa saber se tem doença de base, qual é a doença, porque ela pode ser contraindicada em várias situações. E pessoas que vivem em áreas de risco para febre amarela, mesmo idosos, ela tem que ser vacinada, porque febre amarela, se você não estiver vacinado e entrar numa área de circulação viral, você vai ser corre todo o risco de pegar, de contrair a doença que tem uma letalidade que não é baixa, né? Mais ou menos, acho que uns 4 anos atrás, a gente passou por uma situação que houveram alguns casos de febre amarela aqui na região, não foi isso? Sim, nós tivemos, sim, um surto enorme de febre amarela, e aqui no estado do Rio nós tivemos vários casos também, né, epizootias em praticamente quase todo o estado, e essas mortes dos macacos é um sentinela para mostrar que o vírus está circulando. Então, isso é indicação para a vacinação, fora os casos de febre amarela humana que nós tivemos, Sim, né? sim. Então, por isso que eu falo o seguinte, ela não é contraindicação absoluta, ela tem que ser avaliada, o risco, e a gente hoje em dia sabe que as pessoas viajam muito, né? Então, podem ir para áreas de risco e isso aí precisa ser avaliado. Bom, eu acho que assim, das vacinas mais importantes, assim, que são super fundamentais, acho que a gente conversou bem, né? Agora, eu acho que a pessoa entender que as vacinas elas são importantes, principalmente para o idoso, se a gente estiver pensando na prevenção, no bem-estar, justamente porque quando a gente olha no idoso, não é simplesmente você pensar na doença que o acomete, mas às vezes são outras consequências que a doença acaba trazendo. Então, por exemplo, um idoso, ele pega uma pneumonia, ele fica um pouco mais deitado, ele fica menos ativo, então ele acaba perdendo massa muscular numa velocidade maior do que uma pessoa jovem. Então, às vezes, uma doença acarreta outras condições. Então, é por isso que é tão importante a gente falar sobre prevenção de doenças e englobar essas vacinas, que são vacinas que estão no mercado há bastante tempo, não é isso? Já passaram pela prova do tempo, né, que é uma das condições que são fundamentais. Você tem, claro, as vacinas elas passam por estudos, passam por avaliações né, intralaboratoriais, mas também existe a prova do tempo, que elas estão há anos aí no mercado, as pessoas estão usando e você vai vendo também outras condições que você pega à medida que as pessoas forem usando, né, essas vacinas. Da mesma forma, quando a gente fala sobre medicação. Exato, você falou um ponto importante. Essa questão da fase 4 no campo, ela não acaba nunca. Nenhuma vacina ela acaba a fase 4, como um produto também. Continua. Vacina é um produto. É um produto, exato. Essas fases, o que é isso exatamente? Você tem as fases de teste, e aí tem, resumindo assim de forma bem didática, existem fases de teste que são né, dentro do laboratório, e existe a fase, entre aspas, final, em que você pega aquela substância e coloca no mercado e você faz uma avaliação ali de outros possíveis efeitos colaterais, outras condições que você, às vezes, não conseguiu pegar dentro do ambiente controlado de um laboratório. Bom, acho que sobre a questão dos calendários de vacinas, que a gente conseguiu destrinchar bem, existem as vacinas ofertadas pelo Ministério da Saúde, existem vacinas ofertadas, quer dizer, não ofertadas, mas indicadas pela Sociedade Brasileira de Imunização. Eu acho que é super importante você ter sempre o teu médico do seu lado para ter a melhor orientação de qual o melhor calendário, de qual a melhor vacina é adequada para você, né? E eu acho que assim, uma mensagem final
que você acha assim que poderia, para a gente poder resumir assim e falar, o que é importante para a pessoa que está ouvindo a gente? Bom, eu acho importante duas coisas. Primeiro, o paciente ele tem direito a conhecer tudo que a medicina oferece. Perfeito. Então, independente de poder aquisitivo, tem que saber o que existe de melhor, porque essa decisão ela é pessoal. Claro. A pessoa decide se vai fazer uma economia, se vai parcelar no cartão, mas tem que oferecer tudo. Claro. Mas a minha mensagem mais importante é que não deixem de tomar as vacinas. O Ministério oferece vacinas gratuitamente, são vacinas excepcionais, são vacinas importantes para a prevenção de doenças e a pessoa tem que usufruir disso. Então, são benefícios que são oferecidos, mas que às vezes não são usufruídos. Então, eu conclamo a todos que se vacinem, não só os idosos, mas toda a família, toda a população, para que a gente controle as doenças e tenha uma vida com uma qualidade melhor e com mais longevidade. Perfeito. Muito obrigado pela presença, Tânia. Tá? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no nosso canal e seguir no Instagram a Longevita Clínica Médica, tá? É @longevitacm, para que vocês não possam perder os próximos episódios, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau, obrigada.